nosso normal. Diabetes, o nosso normal. Diabetes, o nosso normal. Diabetes, o nosso normal. O nosso normal. Oi, pessoal! Estamos de volta com Diabetes, o nosso normal. E hoje, num bate-papo super bacana, a gente vai conversar com uma pessoa que eu considero um ícone aqui nas redes sociais, que é a Elo, do Elo e Beth. Oi, Elo, tudo bem? Oi, Marina, querida, tudo e você? Tudo Prazer. ótimo. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui dividindo esse espaço e conversando sobre esse lado doce, não tão doce da nossa vida. Com certeza, Elo. É um prazer ter você aqui com a gente, conversando, batendo esse bate-papo super legal e podendo compartilhar um pouco dos aprendizados, dos perrengues, né? Mas dessa trajetória que hoje faz a gente olhar para a vida de uma maneira mais leve, né? Então a gente já se identificou em algumas questões que faz aprender, fazer do aprendizado algo mais leve e que nos dispõe aí a seguir a vida da melhor forma possível, né? Sem supervalorizar as áreas negativas, os perrengues, as dificuldades, e sim valorizar os aprendizados, né? E se organizar a partir disso. Então, bem-vinda, Elo. Nos conta aí um pouquinho de você. Quem é a Elo, do Elo e Beth? Olha, ultimamente eu tenho dito que Elô é uma pessoa em construção, né? Em transformação diária. Eu acho que essa imersão da pandemia, que trouxe esse isolamento acabou modificando de forma profunda a minha vida. Mas Elô, basicamente, é filha de Walter e Maísa, meu pai já falecido, irmã de Luiz e Cadu, esposa de Marco Antônio e mãe de duas princesinhas, a Maria Eduarda Duda, a Maria Luísa, a Malu. Sou advogada da área da saúde há 20 anos e comecei o projeto em 2018. O Elo e Beth saiu do papel quando o meu médico, do meu pé, porque eu tenho um pé que chama diabético, apesar de eu não gostar desse termo, eu falo que é um pé de uma pessoa que convive com diabetes, me chamou para depor num congresso que ele fez sobre essa patologia. E aí começou. O Elo e Beth ganhou vida, foi abraçada pela área vascular, então, antes da pandemia, eu participava de congressos, cheguei a participar de quase 200 congressos da área vascular, e foi mais um aprendizado para mim do que qualquer outra coisa, foi olhar a doença de uma outra forma, não deixando o lado leve, mas entender qual é a nossa responsabilidade nisso tudo. O paciente não pode ter uma posição só passiva. Por isso que a gente fala tanto em educação, se eduque, busque informação, por mais que você tenha medo de ler ou de ouvir, é isso que vai te libertar. O caminho da prevenção é esse. Quanto mais você conhece daquilo, melhor você se prepara para conviver com algo hoje que não tem cura. A diabetes é uma companheira de vida. Então, Elo, é isso tudo. Com certeza. Achei super legal isso que você falou, Elo, que ninguém sabe mais de você do que você mesma, né? Não, eu acho que a diabetes, não sei, me trouxe essa necessidade de se olhar, de se autoconhecer, de entender as suas limitações. É claro que isso não foi do dia para a noite, né? São 36 anos de diagnóstico. Eu descobri diabetes tipo 1 no dia do Natal, 25 de dezembro de 1985. Não entrei em cetoacidose, que é uma coisa mais comum para quem tem o diagnóstico de diabetes tipo 1, mas foi aquela coisa, Elo, o que você tem? Eu tenho diabetes, eu falava para todo mundo, mas eu não sabia exatamente o que era. Eu era uma menina, literalmente, de 11 anos, diferente dessa geração de hoje. A nossa informação era muito mais limitada, então foi um aprendizado lento. É o que eu falo para as pessoas, a mudança não vem da noite para o dia. Eu acho que a gente tem que se dispor a aprender, a errar. A vida não é só para o diabético, para qualquer pessoa. Nós temos desafios na vida, fracassos, vitórias. O importante é que a gente entenda o que eu faço a partir daqui. Como eu quero viver a partir desta dor que eu não posso controlar ou que eu não posso resolver. Essa é a nossa responsabilidade, fazer a vida um pouco mais leve, porque não é sempre fácil, não. Com certeza. E você teve aí uma grande rede de apoio, um apoio, um abraço de amor aí, sua família sempre esteve presente?
Sempre. Marina, é engraçado que todo mundo pergunta, mas e aí, como é que foi? Na verdade, a gente percebe mudanças depois do diagnóstico. A gente não sabe exatamente o que é diabetes, eu não sabia explicar, e falava para todo mundo que eu estava diabética. Mas você percebe uma mobilização de todo o teu entorno, então minha família, na questão alimentar, né? Eu venho de uma família libanesa, portuguesa e italiana. Era tudo em volta da mesa. Finais de semana, com almoço, começava 1 hora, acabavam às 7 da noite. Então, e a gente tem esse hábito mesmo, né? A festa é em volta de comida. E aí a gente começa a perceber detalhes. Puxa, alguma coisa está mudando. Minha tia mudou a receita, que eu tenho uma tia que é cozinheira de mão cheia. A torta de maçã ela adaptou, aí a gente percebia que a massa da torta estava mais durinha. Tia, o que você está usando? Ah, estou usando um adoçante novo. Coisas que você vai ouvindo criança, na época você não tem total entendimento, mas aos poucos você vai percebendo que o diagnóstico te traz uma mudança de hábitos alimentares, de hábito de vida, mas a minha família foi sempre muito presente. E essa presença, essa leveza com que a minha família recebeu o diagnóstico, impactou na minha vida com os meus amigos. Porque todo mundo, quando eu decidi tirar o projeto do papel, meus amigos falavam, mas por que você vai falar sobre diabetes? É uma coisa tão normal. Eu falava, então, normal para vocês. Mas eu já percebi que isso não é o normal de uma grande maioria. Então, o que eu falo que é o divisor de águas é que eu sempre trouxe a minha companheira de vida, a Heloísa, eu, muito maior, mas a minha companheira de vida para a realidade de todos que estavam ao meu lado. Olha, é o seguinte, eu sou diabética, eu uso isso, 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 se você perceber assim, você faz assado. Então, nunca teve um preconceito, porque eu acredito muito que o preconceito, muitas vezes, surge de você, na maneira como você se posiciona, na maneira como você fala disso ou não fala. Então, claro que isso não é fácil, é difícil. Eu tive épocas de revolta na minha adolescência, quase chegando nos 20 anos, eu passei por uma fase onde eu aprendi que se eu não tomasse tanta insulina, eu emagrecia, porque eu era super gordinha quando era mais nova. Eu emagreci no diagnóstico de diabetes, eu emagreci 12 quilos, 13 quilos, alguma coisa assim. E aí, com 20 e poucos anos, eu falei, quer saber, eu preciso emagrecer. E aí comecei a deixar de tomar insulina o suficiente, né? Aquilo que eu precisava. E aí, anos depois, com o projeto, eu descobri que o que eu tive lá atrás foi a famosa diabulimia. Então, acho que esses aprendizados não denigrem nada a minha trajetória, mas mostram que eu tive um aprendizado que muitas vezes eu não consegui entender, porque era muita informação para uma pessoa que não tinha discernimento para desvendar aquilo, mas que foi construindo a personalidade de quem eu sou hoje. Né? Uma pessoa que está aberta a aprender. Muita gente me diz, Elô, nossa, já sabe tudo de diabetes. Não, gente, eu não sei nada. Todo dia eu estou aprendendo, até porque o organismo vai mudando. Eu não sou mais a mesma de 20 anos atrás. E o que isso te traz? Estar aberto para aprender todos os dias. Então, essa troca que a gente tem aqui é maravilhosa. E o quanto isso engrandece a gente, né? Não só sobre o tema de diabetes, apesar de que hoje é o nosso tema, mas aprender eu acho que faz parte da vida. E acho muito triste as pessoas que se fecham ao aprendizado, de uma forma geral, né? Acho muito triste, muito limitante, né? Então, errar, ou até mesmo, o que é erro, né? Eu prefiro dizer que não foi um erro, foi uma trajetória que você fez e você pôde construir algo melhor depois a partir disso. Se você não tivesse vivido essa experiência, você não saberia como ela seria. Se hoje você tem uma visão crítica, é porque você já vivenciou isso, né? Então, eu acho que a gente aprende todos os dias, sobre o diabetes e sobre vida. Principalmente, eu acho que é isso, né? Essa troca é rica. Eu falo que a melhor coisa que a gente tem é o poder dividir e compartilhar. A troca que a gente tem de experiências e de vida amplia o nosso olhar. Através de uma realidade que nem sempre você vai viver. Eu não vou viver a vida da Marina, a Marina não vai viver a minha, mas essa troca possibilita que eu tenha um olhar de maior espectro sobre a vida, que a gente entenda que a nossa realidade é muito pequena e que a nossa existência depende dessa mistura de muitas realidades, por isso somos individuais, né?
Cada um tem a sua história, a sua trajetória, as suas dores, os seus amores, as suas vitórias, e a gente tem que respeitar. Por isso que eu falo, a hora que você entende a magnitude disso tudo, o julgamento passa a não existir, que é algo que eu espero muito, até pelas minhas filhas. Eu falo, precisamos viver num mundo onde as pessoas parem um pouco, parem de julgar. Porque o julgamento, na verdade, é uma defesa do autoconhecimento. Eu julgo e não preciso me olhar. Porque a hora que a gente se olha, nós não somos perfeitos. Somos perfeitos nas nossas imperfeições. Com Não certeza. é? E são elas que também movimentam, né? Então, o movimento da vida, ele vem desse reconhecimento das coisas que a gente pode melhorar, das coisas que a gente não concorda, enfim, coisas que aproximam. Então, o que aproximou a gente? O diabetes, mas a gente tem que respeitar a individualidade a partir disso. Meu diabetes é diferente do seu, a minha forma de lidar com o diabetes. Então, aquilo que me serve não serve para você. A gente estava conversando agora há pouco, você falou, eu faço a minha conduta, o meu tratamento. A minha prescrição, meus autos, o que vem do seu aprendizado também. Né? O seu corpo corresponde de uma forma, o meu corpo vai corresponder de outra. E eu sempre falo, até como psicóloga, né, o quanto emocional influencia nisso. Né? Então a gente não pode deixar isso de lado. Nós somos um todo, né? Eu falo que nós não somos caixinhas. Hoje eu vou cuidar da caixinha mente, hoje eu vou cuidar da caixinha físico. Nós somos uma harmonia de tudo. Então, essa questão do emocional é muito importante, né? Muitas vezes a pessoa, eu vejo muito esse peso dos pais e mães pâncreas. Puxa, mas eu estou fazendo tudo certo, estou aplicando a insulina correta, eu estou fazendo a contagem, estou lá seguindo todas as orientações e mesmo assim está dando errado. Será que seu filho não está passando por uma fase, né, crítica, emocionalmente falando, saindo da fase criança para adolescência, ou não está sabendo lidar com essas emoções? Você, como psicóloga, pode até falar melhor, mas é isso. Muitas vezes o seu filho, ou até mesmo nós estamos passando por algum tipo de emoção que nem conseguimos entender. Eu falo isso por mim. A pandemia trouxe essa questão. Eu não estou me entendendo dentro das minhas emoções, e isso faz com que eu também não consiga gerir de forma adequada o meu tratamento de diabetes. De novo, eu não sou diabetes, eu sou Heloísa, mas esse complexo todo necessariamente impacta no meu diabetes, porque a glicemia vai estar lá apitando e falando, alguma coisa está errada. Então, é tão maravilhoso, mas é tão complexo. E se a gente não estiver aberto para tudo isso, para entender a magnitude do que é essa passagem, a vida fica muito sem graça. E ela a gente fica muito acaba se pesada. fechando. Ela fica muito pesada também, né, Elô? Porque, veja, se a gente se cobrar tanto, porque, eu errei. O que é erro, afinal? Então, a partir disso, eu pude gerar um novo aprendizado e uma nova forma de lidar melhor com isso que me prejudicou, que não foi muito legal. Então, claro que a gente tem que ter esses cuidados, o olhar, a atenção. Então, a Elô não é só o diabetes, a Marina não é só o diabetes, mas ele tá com a gente, né? Então, não tira a Beth férias. tá aí, né? Não tira férias. Mas a gente tem que lembrar as outras coisas da vida, né? Porque senão fica muito pesado. Fica, não, e traçar, eu acho que isso também a gente vai ter que falar, se atrela muito essa questão do vitimismo. Não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus, nós temos tempo para digerir, nós temos a fase da revolta, do porquê eu, não, meu Deus, mas justo comigo, nós passamos, mas isso não pode ser o teu dia a dia para o resto da sua vida. Né? Essa coisa do, eu tenho diabetes, minha vida acabou, ponto. Não, você tem uma vida aí. A sua vida vai se transformar, porque você vai ter que dar um outro sentido, porque é algo que você não tem controle. E não é só para diabetes, né, Marina? Acho que é para tudo. Tem coisa que você não tem controle. Aconteceu, você tem controle dali para frente. A partir disso, o que eu vou fazer? Como eu vou conduzir a minha vida a partir daqui?
Isso é para diabetes, isso é para um acontecimento doloroso, é para um encontro ou desencontro de pessoas, é para tudo, é como você conduz a tua vida. A leveza da vida, eu falo, a leveza da vida quem dá é você. Tem horas que você não consegue lidar com isso, você vai chorar, você vai se fechar, vai ficar nesse teu momento de digestão de tudo isso. Quando você percebe que essa digestão você não está conseguindo lidar sozinho, procure ajuda, isso não faz você menos ou pior do que alguém, muito pelo contrário, te faz corajoso de falar, peraí, eu preciso de ajuda. Mas é trazer um norte para a tua caminhada, porque senão tudo fica muito difícil. E aí a gente espera que uma hora a gente vai embora, e aí? Na verdade, Lu, você foi falando e o que me vem na cabeça são os lutos da vida, né? Então, o diabetes é uma forma de luto daquela idealismo, né? Sua família precisou viver um luto, você precisou viver um luto lá nos seus 11 anos, para vocês se adaptarem a essa nova condição. Se vocês tivessem negado esse luto, seria muito mais difícil. É claro que as pessoas conhecem o luto como a morte, né? O luto da morte é muito mais impactante e visível, mas a vida toda ela traz vários pequenos lutos. O vitimismo, acredito eu, que ele vem quando não se lida bem com o luto. E daí não é naquela hora daquele acontecimento, é na construção de toda a vida. Então, você falou que você tem 2 filhas lindas, eu já vi foto delas às vezes, são realmente lindas, mas eu tenho certeza que você, como mãe, deve sofrer muito, deve ficar angustiada quando vê sua filha sofrer, por algum motivo. Um brinquedo que quebrou, alguma coisa que não foi exatamente como ela gostaria e tal. Mas você tem que lidar com essa angústia e permitir ela lidar com a angustiazinha dela, dentro da realidade dela, sem dizer que aquilo é uma bobagem, né? Porque é a vida dela, é aquilo que é grande para ela, mas deixar ela viver, não tentar substituir, né? Não tentar colocar outras coisas por cima, porque essa experiência que ela vai tendo na infância vai também constituindo ela como pessoa, para que depois, a hora que outros enfrentamentos da vida maiores vierem, ela tenha estrutura emocional para lidar com isso. Né? Isso é fundamental. Você fala uma coisa tão... Eu tive um episódio antes da pandemia com a minha mais velha. Sei lá, uma semana antes da pandemia, eu tive o diagnóstico que ela tinha uma epilepsia. E assintomática, que eu percebi, coisa de mãe, uma puxadinha de boca, e estava com aquilo me consumindo. Eu liguei para o pediatra, falei, eu quero saber. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, eu preciso ficar em paz. Que exames que ela tem que fazer para a gente pesquisar o que está acontecendo, e aí nos exames diagnosticou a epilepsia sintomática, que na verdade é algo que muitas crianças passam, e que muitas vezes não é detectado. Então, são oscilações neurológicas, não na parte cognitiva, que é o desenvolvimento natural do cérebro. E eu fiquei 2 meses e meio até ter o diagnóstico, que foi uma semana antes da pandemia. E isso me remeteu muito ao meu diagnóstico de diabetes em relação aos meus pais. O que meus pais sentiram? É uma troca de lugares muito importante para você entender, porque muitas vezes eu achava, se meus pais estão aqui me sufocando. Mas, poxa, meus pais tiveram diagnóstico há 35 anos atrás, muito diferente do que é hoje, né? Uma das lembranças que eu tenho mais marcantes é que na sala de espera do médico, as famílias não se olhavam para não terem que conversar. Né? Hoje, o que você tem? Você vai para a internet, você acha grupos de WhatsApp, de pais, de mães, onde a troca de informação é rápida e o consolo vem muito mais rápido também, né? Esse abraço que esses pais precisam nessa hora. Então, eu falei, puxa vida, como é que foi com meus pais? Olha só, como que eu tenho que me portar, porque aquilo me deixou desesperada. E aquela história do Deus, manda para mim que eu aguento. Mas eu não posso aguentar tudo de uma vida que eu gerei e que eu preciso deixar que ela construa a sua personalidade para que ela alce o voo que ela tem que alçar, caindo, tendo as quedas, aprendendo como é a vida. Eu não vou poder poupá-la de tudo. E nem é este o meu papel, né? Mas o quanto é difícil você chegar nessa conclusão, porque a minha vontade era passar por tudo e poupá-la de qualquer coisa, e eu falo, bom, então, mas não dá, porque eu não vou ficar para semente. Essas meninas terão a vida delas, as escolhas delas, no momento da vida onde elas tiverem discernimento, e uma hora elas vão ter que estar aqui e saber lidar com tudo que a vida vai oferecer, que não é só coisa boa. Tem as coisas boas,
tem as coisas ruins, mas o que fazer das coisas ruins? Momentos mais leves para a gente saber administrar. Mostrando para elas que você vai estar do lado delas, mas não é tu poder viver a experiência que é delas. É isso. Quanto é difícil, não, minha amiga? Sim, e eu acho que isso entra uma mistura mesmo de gratidão, de emoção, de reconhecimento aos nossos pais, né? Que viveram isso do jeitinho deles, né? Lidando com as angústias e tudo mais, mas hoje cabe a gente agradecer e falar, ó, valeu a pena porque a gente está aqui, ó, hoje tentando inclusive ajudar outras pessoas. Não tenho dúvida, Elô não é nada, por isso que eu falo, quem é Elô? Filha de Walter e Maísa, foram os meus portos seguros, meu pai falecido já, mas muito presente. Eu não estou falando de religião, gente, cada um tem a sua crença, mas é isso, nós somos fruto de todo esse amor, de toda essa doação, de toda essa angústia, porque nessa minha vivência e pelo projeto eu percebo o ônus dos pais. Quando eu falo pais, pai, mãe, mas o ônus, porque além de você receber o diagnóstico, você tem que digerir isso de forma rápida para poder passar de forma leve para o teu filho. Que a minha percepção como paciente vem de como meus pais passam esse diagnóstico. E isso é muito pesado. Então, hoje, sendo mãe, eu consigo ter um maior entendimento daquilo que eles passaram lá atrás e do que todos os pais passam, né? De uma forma ou de outra, seja intitulado através do diabetes ou outras coisas da vida, né? Epilepsia. Nossa! Enfim, ou até mesmo coisas que não diz respeito à saúde diretamente, à saúde física, né? Mas ao contexto geral. Legal. É isso, né? Alô, e aí você estava falando de luto, deixa eu só falar que eu acho importante. Isso é uma coisa que eu levanto muito a bandeira da gente se respeitar como seres humanos e de sermos respeitados quando existe uma relação próxima com profissionais de saúde, quando a questão é uma doença crônica, né? Uma doença que você vive todo dia, então esta aproximação com profissionais de saúde, ela vai fazer parte da tua vida. E de que forma eu falo para as pessoas olharem isso? Não se intimide com profissionais de saúde. Essa pessoa que está ali exercendo uma outra profissão não pode deixar a sua essência não falar também. Você tem que estar lidando com outro ser humano. Ele tem que entender que a tua doença vai além do diabetes. Tem uma pessoa ali para ser analisada, para ser abraçada, para ser acolhida. Então, procure um profissional que faça você se sentir assim, acolhido, atendido, que estabeleça uma conexão de parceria. Porque o profissional de saúde não vai conseguir traçar um tratamento para você num primeiro momento, porque existe uma codependência, eu preciso me conhecer para poder relatar para este profissional como o meu organismo funciona, para então ele ajustando esse tratamento de acordo com a minha individualidade. Então, essa relação é muito importante para a gente banalizar. Nós temos que entender que o profissional de saúde tem que atender as nossas necessidades e nós também temos que atender as deles. Mas isso tudo com leveza, com companheirismo, com respeito e com amor. Com certeza. Assino embaixo, carimbo, e digo que é exatamente isso que eu penso. Eu falo assim, abertamente, que eu tenho a felicidade de ter nos meus profissionais de saúde diretos grandes amigos, né? E eu digo para as pessoas, se você não se sente assim, troque, né? Por quê? Porque o que vale, claro, titulação, no sentido de formação e conhecimento, estudo, é extremamente importante. Mas essa empatia, o se sentir bem, o sentir confiança, o poder falar. Conheço pessoas que falam assim, mas é que eu cheguei lá no médico e eu não falei. Como assim não falou? Né? É importante. Porque eu me sinto à vontade, não me né? Sinto à vontade. Falam, não me sinto. Se você não sente Ele vai vontade, brigar comigo. Então, aí, para não brigar, você não fala, mas daí ele não sabe também, não vai saber te orientar. Então, essa relação, ela tem que fluir, né? E eu sempre falo que se ela não está fluida, tem que modificar ou até mesmo trocar. Né? Mas também não dá para entrar no vitimismo, de que ninguém me entende, né? Eu também tenho que fazer a minha parte. Não, eu falo que existe um comprometimento mútuo. O comprometimento não é só de uma parte, dos dois. Por isso que eu falo, não se coloque numa posição pacífica e passiva. Ele faz tudo e eu não faço nada.
Até porque não dá, ninguém consegue estar com você 24 horas. Quem está comigo 24 horas sou eu, comigo mesma. Aprendendo que eu tenho meus momentos de devaneios, de loucuras, eu falo isso como a gente está trazendo diabetes, mas não faz muito tempo, acho que há 2 finais de semana, minha mãe falou, Elô, tô louca para comer comida libanesa. E eu tenho uma dieta super regrada, isso ao longo da minha vida, por conta da minha complicação no pé e tal. Eu falei, mas quer saber, comida árabe, não vou pedir salada, vou comer uma esfirra, blum, minha glicemia subiu, que foi uma maravilha, e corrige uma vez, corrige 2, na terceira, eu falei, quer saber, mas eu não vou corrigir mais nada. Porque nós temos o direito de nos sentirmos exaustos, cansados, mas isso não pode também se prolongar. Deu meia hora, eu respirei fundo, falei, pera, muita calma nessa hora, não dá para ficar assim, vou pensar de novo qual é a estratégia que eu devo seguir. Mas é isso, né, Marina, é a responsabilidade de cada um dentro do seu papel. Eu não posso querer exercer a função de um médico, não sou, eu tenho que ter consciência disso, mas eu tenho que ter consciência de que a minha condição depende do meu esforço diário, do meu conhecer, como o meu organismo se comporta. Olha que bacana, já foi lá com o meu caderninho. Comida árabe, esfirra folhada, não é, tem uma dor de cabeça aí depois. E eu tenho que relatar isso para o meu médico, até para eu não passar por esse desgaste de corrigir várias vezes e não conseguir baixar a glicemia e me sentir frustrada com aquilo. Então, é uma troca, a vida é uma troca em todos os sentidos e a relação médico-paciente, o profissional de saúde-paciente não ia ser diferente. Tem que ser uma relação de confiança e de respeito, mútuo. Mútuo, para ambos Sim. os lados, né? Então, Sim. O médico precisa confiar e respeitar o paciente, e o paciente precisa confiar e respeitar o médico. Médico, nutricionista, todos os profissionais aí que envolvem essa equipe multi, não só para o diabetes, né? Eu acho que o diabetes vem como um grande exemplo e que a gente vê nos números o resultado, mas tem tantas outras coisas que aparecem nessas relações. Nem fale. E a gente tem que prezar por elas, é o que você falou, se não está dando certo, se dê o direito de trocar. Sim. Não é? E é importantíssimo isso, né? Eu falo que isso é pegar as rédeas da vida, né? Pegar o comando e falar assim, sou eu que sigo. Eu tenho a responsabilidade disso. Não dá para jogar a responsabilidade nos outros, né, Elô? Não dá. Chega uma hora que... Você sabe que você me lembrou de uma coisa? Eu tenho uma grande amiga da época do Dante, que eu estudei com ela, e a gente se reencontrou na pandemia. Olha que como a pandemia em outros... A gente fala da pandemia como algo doloroso, mas o quanto de possibilidades também nos abriu. Então, eu reencontrei essa minha amiga. E ela é terapeuta, eu fiz umas lives com ela, e aí você falando, eu lembrei como é difícil dizer não. E o não vem de encontro com isso. Muitas vezes você está lá intimidado, você fala que você não vai contar para o seu médico porque ele vai ficar bravo. E qual é a dificuldade que nós temos de falar, não quero mais. Eu vou mudar, eu preciso de alguém que me acolha. E isso serve para a vida. Quantas vezes a gente não se pegou em situações e você fala, puxa vida, eu falei para agradar e estou aqui me sentindo mal, não estou agradada. Eu que deveria estar me sentindo bem, não estou. Então, o quanto é importante a gente se libertar e ter o direito, se permitir falar não para inúmeras coisas na vida. Que nós devemos ser a nossa prioridade. Eu li outro dia num post falando que você se colocar como prioridade não é egoísmo. Não é egoísmo, é necessidade. Eu falo que é sobrevivência. Não é? É. Como é que a gente vive se a gente ficar só se anulando para agradar o próximo? Não é vida. É existência, mas não é vida. Né? E vida você não respeita. Isso. Vida é isso de se relacionar, de interagir, de ser você mesmo. Se você está se anulando, você não está vivendo. E nem preservando a sua identidade, porque aí você não sabe mais quem é você. Exato. Não é? Exato. Nossa, minha amiga, tem tanta coisa e nós vamos viajar para outros lugares. Mas vamos voltar para o nosso foco aqui.
Se deixar, volta, a me gente... chama para terra. Se deixar, a gente vai longe, mas vamos lá. Elô, eu queria que você falasse um pouquinho mais do que trouxe a Eloiabet, a existência do Eloibet, né? Que foi a questão dos pés, o cuidado com os pés, você disse que participou de vários congressos e tal. Como que foi essa trajetória do olhar para os pés, né? A gente vê, eu vejo, né? Escuto assim, as pessoas falarem que o problema com os pés é para quando já se é muito mais velho, é lá para o diabético tipo 2 mal cuidado. Tá, pera lá. Como é que foi isso para você? Então, foi doloroso. Sabe o ditado, a gente não aprende no amor, aprende na dor? Foi assim. Então, numa retrospectiva básica, quando eu estava grávida da Duda, eu tive uma bolha embaixo do meu dedinho. Eu estava andando com a minha mãe no clube e fui tirar a meia, aquela aguinha que sai, sabe, uma bolha com a fricção da meia. Eu falei, ei, mãe, apareceu uma bolha aqui, mas fica tranquila que eu dou conta. Porque eu tive algumas feridas ao longo da minha vida que foram tratadas, mas nunca tive o olhar de diagnóstico de neuropatia. Então, por isso que eu falo tanto da questão do pé. Mas, enfim. E aí eu cuidei do jeito que eu achava que tinha que cuidar. É uma coisa que não incomoda, porque neuropatia é a perda da sensibilidade. Então, eu tinha um desconforto, mas não era dor, era algo no meu olhinho pequenininho, porque era do tamanho de uma bolha. Enfim, aquilo foi indo, foi indo. Eu faço minha culpa, porque eu fui negligente, sim. Qualquer sinal de que algo não vai bem na sua saúde, não só nos pés e não só em diabetes, procure um profissional que possa entender o que está acontecendo com você. Isso eu estava grávida da Duda de 4 meses, e eu fui buscar ajuda quando a Duda estava com 9 meses de idade. Só que aí a coisa já tinha degringolado, né? Eu tinha tentado fazer câmara hiperbárica, que é um tratamento, uma terapia muito bacana, porque você respira oxigênio durante 1 hora, um oxigênio puro, então isso facilita com que o sangue chegue nas partes periféricas. E aí eu estava na 20ª sessão, eu já tinha feito isso algum tempo atrás na minha vida, e o médico que me conhecia falou, Elô, alguma coisa está errada. Você nunca chegou a fazer nem 3 ou 4 sessões, você está na 20ª. Eu acho que você está com uma osteomielite, que é infecção no osso. Lá fui eu. Pesquisei, bom, final das contas, eu fui internada no pronto-socorro do hospital, porque meu pé já estava febril, estava inchado, o cheiro já estava ruim, e aí veio toda a minha novela com o pé, eu fui internada, fiz 5 cirurgias. É interessante que quando você desbrida a área, que forma uma calosidade, uma pele que parece um calo mesmo em volta dessa ferida, e você faz a cirurgia para limpar essa área. Quando você limpa, você vê o tamanho, porque a úlcera plantar, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Então, é um negócio horroroso. Aí fiz a cirurgia, coloquei pele sintética, fiz tudo. E aí começou a minha trajetória com o pé diabético, porque era algo que eu não sabia. Aí tudo isso me trouxe uma retrospectiva da minha vida. Então, quais foram os sinais que eu tive que eu não soube identificar? Perda de pelo, a coloração dos pés diferente, a minha unha mais quebradiça. Eu tive uma vez um episódio, eu tinha ido para a praia de Ubatuba com uma amiga, e eu usava chinela havaiana e eu já não conseguia mais prender o chinelo. Você não consegue mais prender. E aí eu falei, esse chinelo está me atrapalhando, vou descalça. Aí a Juliana, que é essa minha amiga, falou, mas Elô, está muito quente. Eu falei, não, mas não está, para mim não está. Eu já não sentia mais essa preocupação de você nunca colocar os pés para ver se a água da banheira ou do chuveiro está quente ou está fria, porque você não sente. Então, colocar o cotovelo, porque a neuropatia não dá só nos pés, dá nas mãos. Só que eu fui aprendendo isso tudo depois. Essas informações chegaram não num diagnóstico precoce, mas numa complicação de uma neuropatia já considerada grave. E aí, eu falo muito isso, a bandeira veio por conta de todo esse aprendizado. Aí o meu médico do pé, o meu ortopedista do pé diabético falou, Elô, venha depor no congresso. O congresso só tem profissionais de saúde, mas conta o outro lado. Conta para esses profissionais o que eles deixaram de te fazer,
os profissionais da sua vida deixaram de fazer, que não te alertaram para o diagnóstico de neuropatia? Nunca soube que com 10 anos de diagnóstico de tipo 1 eu tinha que fazer uma investigação se eu já tinha um acometimento da parte vascular que promove essa falta de sensibilidade, ou seja, a minha circulação já não chega como deveria chegar. E aí fui estudando, os congressos me proporcionaram isso, aula daqui, aula dali, e aí uma das coisas que mais me estimulou, o projeto já existia, mas que daí de levantar a bandeira, quando eu ouvi um médico espanhol falar, olha, 80% dos casos de úlceras e amputações são evitáveis com hábitos simples. Olhe para os seus pés, hidrate seus pés, está vendo que alguma coisa está errada, um sinal, procure um profissional especializado para identificar se seu membro está em risco, porque você começa, como você não sente mais como deveria, o teu pé começa a se adaptar e a região de pressão muda. Então, você começa a formar calosidades no pé, que é onde ele... Porque o seu dedo já está em garra, então ele está em garra porque o teu dedo não pisa, não se apoia como deveria. E aí eu falei, o que eu preciso fazer? Vamos falar sobre isso. E quando eu comecei a falar sobre isso nas mídias, era um assunto que as pessoas não gostavam. Elô, mas você vai falar de pé diabético, que coisa feia. Eu falei, feio é nós deixarmos que as pessoas cada vez mais percam os seus membros, sendo que existe uma infinidade de coisas que ele pode fazer para prevenir ou para tratar o aparecimento de feridas. Porque até hoje eu escuto assim, feriu, amputou. Gente, não feriu, amputou. Eu sou prova disso, eu estou aqui, tenho uma mudança anatômica do pé importante, eu tenho dedos em garra, mas eu estou andando, eu faço fisioterapia, eu me viro, eu aprendi que nós temos que privilegiar a saúde e não a beleza. Eu sou uma mulher no auge dos meus 47 anos que vivia de salto alto. Hoje eu brinco que o meu sapato de Cinderela é minha papete. Solado rígido, que não permite que eu tenha qualquer tipo de chance de ferir meu pé, de fricção, e isso eu tive a ajuda da minha família e do meu marido. Meu marido um dia chegou e falou, você vai privilegiar, vai priorizar a sua saúde e a sua beleza. Isso me trouxe outras divagações, eu brinco, né? O quanto nós somos impactados por modelos de beleza, de padrão de beleza. Eu lembro isso na minha infância. Quando eu era gordinha, tinha uma amiga na escola, e a gente chegava todo final do ano e falava assim, ano que vem eu volto magra, e nenhuma das duas voltava. Nenhuma das duas. Até que em 1985, eu tive o diagnóstico de diabetes, emagreci 13 quilos, voltei no ano letivo de 86, magra. Felicíssima, Marina. Nossa, o que foi o diabetes na sua vida? Foi uma libertação, foi um novo eu que surgiu magra. Hoje eu falo, gente, peraí, o que eu paguei? Qual foi a conta que eu paguei? É claro que não foi escolha minha, mas será que é isso que nós estamos... Essa conta que nós temos que pagar? Beleza a todo custo? Eu fui numa posse há um tempo atrás, numa festa, depois a gente vai falar sobre isso da SBD, onde eu fiz questão de fazer um post. Estava calor em São Paulo, eu coloquei um vestido tipo esse sem manga lindo, que eu tenho longo. Falei, estou com o vestido que eu mais gosto, mas saúde em primeiro lugar, eu estava de tênis. Porque é isso, eu vou pagar uma conta que eu não quero e prejudicar a minha saúde, porque eu preciso estar como os outros querem que eu esteja? Não, isso já foi lá atrás. Eu sei que também é um processo. Nós temos uma cultura, não é só no Brasil, que ressalta demais essa questão dos padrões, né? Eu preciso ser alta, eu preciso ser loira, eu preciso ter 1,80 m, eu preciso ser sarada. Não, nós precisamos ter saúde e sermos felizes dentro da nossa realidade. Era um recado que eu queria passar. E esse foi o aprendizado do pé, Marina. Não tenho vergonha, meu pé é todo torto, mas eu tenho. E quem não tem vai ter que também se acostumar, traçar uma nova jornada dentro de uma realidade sem um membro. Mas se a gente puder que essa informação chegue, eu falo muito isso, antigamente eu me frustrava, às vezes a informação chega e a pessoa não quer aquela informação, a informação chega e bate e volta. Mas eu acho que o nosso papel é levar a informação, e cada um vai ter o livre-arbítrio de fazer com ela o que quiser, mas que ela chegue. O que me causa mais
angústia é que essa informação, na maior parte das pessoas, não chega. Então, a pessoa vai ter o diagnóstico do diabetes quando tem uma úlcera plantar sem tratar há muito tempo, porque aquela pessoa escondeu a ferida, porque é uma questão social, né? Eu estou com uma ferida, não quero, não posso sair, então a pessoa se fecha no seu casulo e não fala sobre isso. Só que chega uma hora que não tem mais como não falar. Ela começa a ter um odor forte, você começa a ter outros problemas, porque você tem sintomas de uma infecção, aí quando você procura ambulatório, ou você tem diabetes, sabe, não cuida, e também não sabia nem que a ferida era decorrência desse mau controle, ou você nem sabia do seu diagnóstico de diabetes, é quando tem a maioria desses diagnósticos de diabetes tipo 2, quando a pessoa já vivencia as complicações. Então, alguma coisa está errada, nós temos que reformular o nosso sistema de saúde, não só para diabetes, para inúmeras outras patologias, para que a gente tenha uma vida cada vez mais saudável, né? E a gente sabe que está lá na Constituição, saúde é um dever do Estado, ele precisa implementar atividades sociais e econômicas para redução de doenças que impactem a vida das pessoas que formam a nossa sociedade. Nossa, que recado bem dado, né? Acho que, sim, não dá para cobrar assim mesmo uma coisa que eu não sabia, mas também não querer ver, né? Então, eu sempre falo que o pior cego é que ele não quer ver, às vezes a informação tá aí, né? Então, você aprendeu com isso e faz alguma coisa com isso, né? Você não sabia, mas hoje você leva esse alerta e você leva de forma muito responsável. Te parabenizo por isso, que eu acho muito legal a forma que você coloca isso para que as pessoas se responsabilizem. Olha para o pé, porque tem coisa que a gente fala, eu não quero ver, deixa para depois. Não, tem que olhar. Tem que olhar aquilo que não é bonito, tem que olhar aquilo que não é legal, tem que olhar... Por quê? Porque a partir daquilo eu posso me cuidar, eu posso... O que você falou do vestido aí foi muito legal, né? Então eu tô me sentindo bem, eu tô bonita, mas eu tô com a minha saúde em primeiro lugar. Isso não precisa estragar a sua beleza, seu se sentir bem, né? Você tava do jeito que você queria, se sentindo bem, mas sem abrir mão da sua saúde, né? E realmente, você foi falando do abrir mão do salto, são alguns pequenos lutos que fazem parte da vida, Isso. mas são escolhas. Às vezes a insistência naquilo machuca muito mais. Você falou tão bonito agora, né, dessa questão de se olhar. Eu vejo muitas pessoas atrelarem a felicidade com a aparência. E é uma coisa que me chama muita atenção, porque é algo que eu trabalho muito com as minhas filhas desde novinhas, né? Eu tô bonita, você se sente bem? Porque a beleza é relativa. O que é bonito para você pode não ser bonito para a mamãe. Eu brinco muito com o preto. Crianças não gostam de preto. Então, vocês não gostam de rosa, lilás, a mamãe gosta do preto. Vocês gostam do preto? Não, não gostam. Então, mas o preto para a mamãe é bonito. E para vocês não é, e tudo bem. Então, essa relatividade, a beleza é efêmera, né? Poxa, eu com 20 anos não sou o que eu sou hoje com 47, também tudo bem. É aprender a lidar com tudo. Eu sou o resultado dessa vida de 47 anos, das minhas rugas, das minhas cicatrizes, são elas que trazem a minha identidade. E as pessoas acabam deixando isso de lado, isso é tão bonito, né, Marina? Porque ninguém viveu o que eu vivi, ninguém viveu o que você viveu, e essa beleza está se perdendo, está dando margem para uma beleza fictícia, que é a beleza das mídias. É óbvio que eu vou colocar uma foto que eu saio melhor, que a luz me favorece, que a roupa me favorece, mas a vida não é essa. Quem não acorda inchado, quem não acorda com mal-estar, quem não acorda com... Né, passou uma noite chorando porque algo abateu e você não conseguiu digerir. Essa é a beleza da vida. Eu falo que, quando eu comecei a série de lives, meu marido falava assim, meu marido é executivo da área de vendas, de marketing, falava, você precisa falar de superação. E aí, aquilo, eu comecei a fazer mesmo lives, perguntando para as pessoas que momentos da vida elas consideravam uma superação. E ao longo disso eu fui estudando, fui lendo, eu falei, gente, mas superação não é algo que eu preciso da aprovação do outro. Eu não preciso que você fale para mim, Lô, você superou. A superação é sua, você sabe o dia que você não queria levantar da cama e você conseguiu. Exato.
É o dia que você olhou para o seu pé e falou, esse é meu pé, que é o que eu consegui quando eu coloquei ele na mídia. Quando eu fiz um vídeo, eu falei, gente, este é o meu pé diabético. Estas são as limitações que eu tenho. Eu fui para uma viagem na pandemia, quando a coisa começou a dar uma melhorada, eu falei para o meu marido, eu preciso sair, mas a gente precisa ir para um lugar onde eu não vá ter contato com ninguém. Nós fomos para uma ilha super gostosa e tal, e só que na ilha, para o acesso para casa, tinha uma escada, sem corrimão, sem nada, era uma escada de pedra. Putz, eu coloquei para as pessoas, falei, vocês querem saber a limitação minha? Subir essa escada. Mas essa escada me trouxe um outro alerta, o quanto eu preciso cuidar da minha atividade física, porque eu estou com fôlego de quem não faz nada. E eu preciso desse fôlego para acompanhar as aventuras das minhas filhas, independentemente que elas estão lá 20 degraus acima e eu estou aqui embaixo, mas eu estou. É olhar para si e falar, puxa, eu sou isso. E isso é muito, não é pouco. Não. Porque as pessoas têm se deixado, elas têm se deixado levar por algumas fantasias onde elas não cabem mais nesse espaço. E aí você pode falar melhor do que eu o quanto a depressão está vindo mostrar isso. E valorizar que essas pequenas coisas que podem não ter valor nenhum para outra pessoa, mas é meu, e eu preciso colocar isso num espaço de importância. E você falou, isso não é pequeno, isso é grande. Não, isso é gigante. Isso vai muito além do grande. Por quê? Porque se você olha as pequenas coisas, as pequenas conquistas, eu falo que são os pequenos grandes passos, né? Porque não tem nada de pequeno neles, mas é olhar para a escada, olhar para o pé, olhar para a glicemia, olhar para a vida, né? Então, até quando eu comecei esse movimento de montar o canal, né? Eu coloquei até o nome, no pensar o nome, né? Então, diabetes é o nosso normal. Por quê? Porque é uma vida apropriada. Se apropriar da vida normal com o diabetes. Porque eu não sou o diabetes. Você repetiu isso algumas vezes. Você não é o diabetes. Eu também não sou o diabetes. Eu sou a Marina. Você é a Elô. Né? E a gente tem diabetes. Eu falo que a sua Beth é sua, e a minha é minha. E a sua é sua, né? Na individualidade, nas questões, assim como outras questões da vida. O seu pé é o seu, o meu é o meu. E assim a gente vive. Mas é essa valorização das superações pessoais, não é a superação para o outro, né? É a superação pessoal que faz da gente grande. Né? E faz a gente valorizar o passo a passo. E os perrengues, as dificuldades, não precisa ficar postando isso? Não precisa, mas eles existem. A vida real tem que existir. E existe, tem que ser olhada com carinho. Tem que ser homenageada todo dia. Sabe que eu fiz um post uma vez, que as pessoas me veem na live? Gente, eu fazia live todo dia na pandemia. Maquiada, aprendi a me maquiar, meu marido me deu uma luz, pô, estava todo dia olhando no vídeo. E aí as pessoas, não, mas você está sempre bem, você não tem do que reclamar. Até um dia que eu fiz um post com uma foto bonita, com o meu glicosímetro. Falei, você está olhando para essa foto bastante? Está olhando bem? Sorriso bonito, né? O perfil que mais me beneficia, mas a história que você monta na sua cabeça a partir dessa imagem não é a minha história. Por trás tem muito mais coisa que você nunca permitiu que eu te contasse. Por isso que eu falo tanto da troca. É tão maravilhoso a gente poder ouvir. Hoje a Marina está me dando a possibilidade de estar falando mais do que ela, mas eu ainda vou chamá-la para falar mais dela. Porque essa troca é muito rica e as pessoas estão deixando essa troca de lado. A vida não é um discurso monossilábico. Se eu só contar o que eu vivo, eu fico restrita à minha realidade. O mundo não é esse. O mundo é muito maior. Sem dúvida, sem dúvida. Elô, que troca! Eu não sei nem como finalizar, porque foi uma troca sensacional. Te agradeço demais por esse momento. Eu estou sem palavras, né? Eu só queria te agradecer, dizer que vamos fazer outras conversas, porque o céu é o limite, a gente tem muita coisa. Você viu que eu quase não gosto, né? Pode me chamar, Elô, vamos fazer, mas eu acho que sempre essa troca é super valiosa, até porque todo dia a gente está... O olhar muda. Sim. Eu falo que o Elô e Beth, se eu ajudo alguém, essa pessoa pode ter certeza que eu sou muito mais ajudada. Porque essas experiências, esse compartilhamento de angústias, me trouxe um crescimento, assim, que eu nunca imaginei que eu pudesse vivenciar.
Então, e essa troca com você, te conhecer, Virtualmente. saber virtualmente, em breve, vou aí, pode me chamar que eu vou. Opa, vamos lá. Eu estou com roupa de ir já. Mas essa troca é muito importante. Olha o que a pandemia nos proporcionou. Porque nós ficávamos limitados, né, de uma certa forma. Ah, meu amigo mora no Rio, então eu falo com ele quando eu for para lá. Pô, por quê? Eu tenho tecnologia hoje para conseguir falar. E a pandemia trouxe esse novo olhar. Puxa, eu já tenho uma plataforma que já existe e eu não aproveito. Aproxima, né? A gente pode fazer um bom uso, né? Eu acho que o bem e o mal perante todas as coisas é o uso que a gente faz. Isso aí. Que bom. Eu que tenho que agradecer. Excelente, maravilha ter você aqui com a gente, que seja a primeira de muitas, né? E vamos seguir essa aproximação, essa amizade. Posso dizer sim, uma amizade. Obrigada. Não, já tá com a semente aí, agora é só regar. Nós temos essa responsabilidade de regar, de cultivar, então o prazer foi todo meu, alegria. Quero muito te ouvir também. Fica um convite para a live, se você se sentir à vontade, de verdade. Mas independente da live, podemos marcar cafés virtuais. E essa troca só traz boas energias, reflexões importantes. As pessoas falam assim, muitas vezes eu me sinto mal de falar que eu errei. Você não errou. Você transformou um posicionamento seu em outra coisa a partir de uma nova informação que chegou. Isso é maravilhoso. Isso engrandece. Então, muito obrigada. Obrigada, Má. Obrigada mesmo. Obrigada. Eu sou Heloísa, filha de Walter e Maísa, irmã de Luiz e Cadu, esposa de Marco Antônio, mãe de 2 princesas, Maria Eduarda Duda e Maria Luísa Malu. Sou advogada da área da saúde há 20 anos, sou mentora do projeto social voltado para a comunidade dos docinhos. Para quem não sabe, docinhos porque sou diabética, mas independentemente desta minha companheira de vida, eu sou muito mais. Eu sou Elô e sou feliz convivendo com ela.